Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4. A gente está avançando de pouquinho em pouquinho e adquirindo mais conhecimento, né? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre nomenclatura, que é um dos temas muito importantes dentro da química orgânica e que é fundamental que vocês entendam bem essa parte introdutória desse conteúdo. Na aula anterior, nós falamos sobre os hidrocarbonetos, em especial sobre os alcanos. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os hidrocarbonetos, porém, nós vamos falar sobre os alcenos e alcinos. Aí você pode perguntar, mas professora, qual a diferença do alcano para o alceno para o alcino? Os alcanos, nós falamos, que são aqueles hidrocarbonetos nos quais apresentam somente ligação simples entre os átomos de carbono, ok? Já os alcenos vão ser aquela classe nas quais nós temos a presença da ligação dupla. Então, se você tiver uma cadeia carbônica, por maior que ela seja, tiver uma ligação dupla, esse hidrocarboneto vai ser classificado como alceno. Já os alcinos, eles apresentam na sua estrutura a ligação tripla. E é assim que nós vamos identificar e diferenciar essas três subdivisões dos hidrocarbonetos. Mas vamos lá para a gente aprofundar mais em cima desse assunto. Vamos lá para a nossa aula. Como eu falei, nós estamos aqui dentro de nomenclatura orgânica, regras gerais, parte 2, ou retorno. Nós vamos falar hoje sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias não ramificadas. Lembrando que quando eu estou falando de cadeia não ramificada, eu estou dizendo que nós vamos dar nomes a cadeias que apresentam somente e somente carbonos primários e secundários. Dentre essas cadeias, nós vamos estar falando dos compostos alcenos e dos alcinos. A habilidade da aula de hoje é identificar os principais hidrocarbonetos como sua nomenclatura. E aí a gente entra no nosso conteúdo sobre os alcenos. Os alcenos, eles também são chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos. Eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, viu, pessoal? Com uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Então aqui, já de primeira mão, nós temos algumas definições que já vai ajudar a gente a diferenciar os alcenos dos demais compostos. Primeiro, a gente sabe que eles são hidrocarbonetos. Então eles vão ter carbono e hidrogênio na sua estrutura. Segundo, eles são de cadeia aberta, então nós não temos alcenos, os alcenos de cadeia fechada. E o outro diferencial é que eles apresentam uma ligação dupla entre os átomos de carbono. A sua fórmula geral está representada aqui, ó. CnH2n. O que isso quer dizer? Lembra lá dos alcanos? Nos alcanos, a fórmula geral era assim, ó. CnH2n mais 2. Lembram? Para a gente descobrir a quantidade de hidrogênios. Aqui nos alcenos, eu não vou ter esse mais 2 aqui não. Vai ser só CnN. É a quantidade de carbonos H2n. Ou seja, para descobrir quantos hidrogênios existem na cadeia, basta eu pegar a quantidade de carbonos e multiplicar por 2. Nós temos aqui alguns exemplos de alcenos. Vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos a fórmula estrutural desses alcenos que nós chamamos de condensada, né? A fórmula parcialmente condensada, está aqui representada. E aqui nós temos a fórmula molecular. Vamos tentar trabalhar essa fórmula geral dentro dessa molecular? Olha só como é que ficaria fácil. Se você estiver falando de um alceno, seja numa questão, num exercício, um exemplo,
E aí dá lá, um alceno que apresente 2 carbonos. Determine a sua fórmula molecular. A fórmula molecular nós sabemos que é aquela fórmula aonde nós temos a representação do símbolo do elemento juntamente com a quantidade de átomos ou a quantidade de vezes que ele aparece na molécula. Tranquilo? Então, se eu quisesse saber a fórmula molecular de um alceno que apresente 2 carbonos, o que eu ia ter que ter em mente? Eu já tenho a quantidade de carbonos, que é o 2, certo? Se é um alceno, eu vou seguir essa regra geral aqui, ó. Para encontrar a quantidade de hidrogênio, o que a gente vai fazer? H2 vezes 2. Por quê? Porque aqui não é o N, seria o N, que é 2. Então, substituindo dentro da fórmula geral, onde eu tiver N, eu vou colocar a quantidade de carbonos, que é 2. Então, a fórmula molecular vai ficar C2H4, que é o que nós temos aqui, ó. Por isso que é muito bom a gente trabalhar com a fórmula geral. Se um acaso cair uma questão na qual você tenha que determinar a fórmula molecular ou ainda a quantidade de hidrogênio daquele elemento, daquele composto, aí você vai jogar na fórmula e sabendo a quantidade de carbonos que ele tem, você consegue determinar quantos hidrogênios tem na molécula. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de alceno. Veja aqui, ó, a insaturação, a ligação dupla e a sua representação da fórmula molecular. Aqui também outro alceno, a representação da sua fórmula, e aqui outro alceno aqui, ó, e a sua representação da fórmula molecular. Aí vocês podem até perguntar, professora, a localização aonde a ligação dupla vai aparecer faz diferença? Faz. Em alguns compostos de cadeia longa, pessoal, a localização aonde a minha insaturação se localiza, onde ela está localizada, ela tem que ser informada no nome do nosso composto. Por quê? Porque muitas das vezes ela é, digamos assim, ela é utilizada para a gente poder diferenciar um composto do outro. Então, dependendo de onde a ligação dupla esteja, nós estaremos falando de compostos diferentes. Entendem? Então, é importante sim a gente se orientar de onde a ligação dupla, aonde a insaturação vai ser localizada dentro lá do nosso composto. Tranquilo? Então, vamos continuar lá na nossa aula. A gente viu que os hidrocarbonetos, eles são derivados, são extraídos lá do petróleo. E vimos que o petróleo, ele serve de matéria-prima para a fabricação de muitos utensílios, de muitos materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, aqui, nós vamos trazer um pouquinho da presença dos alcenos em nossa vida. Os alcenos são muito utilizados como matéria-prima na indústria, sendo empregados na produção da borracha sintética. Ele também é utilizado na produção de plásticos, corantes, tecidos sintéticos e até mesmo de explosivos. O composto mais simples da família dos alcenos é o eteno, que também é chamado de etileno. Olha só aqui a fórmula estrutural dele. Ele é o mais simples dos alcenos. E olha que interessante, como para ser classificado como alceno, eu necessito obrigatoriamente de uma ligação dupla, você não vai ver alceno com um único carbono. Nós não temos, porque um único carbono na cadeia, ele não tem como formar ligação dupla com outro carbono, que é o requisito para ser um alceno. Então, o alceno mais simples vai ser o eteno, que é chamado de etileno, que apresenta 2 átomos de carbonos ligados duplamente, né? E 4 hidrogênios no total da sua estrutura. Do ponto de vista industrial e econômico,
deve-se lembrar que o etileno é um dos produtos químicos mais produzidos no mundo. Então, o etileno ele é de grande importância, né? Por ser um alceno simples, a sua produção ela é feita em larga escala mundial. Professora, em algum local que é utilizado o alceno ou algum objeto ou alguma coisa que o alceno esteja presente, que eu consiga assimilar no meu cotidiano? Tem sim. Olha só essa curiosidade aqui em relação ao etileno. Quando se embrulha bananas em jornal, aprisiona-se o etileno, que é o eteno, o que acelera o amadurecimento das bananas. Então, não sei se vocês já viram que normalmente os pais de vocês compram a banana, ele não compra a banana diretamente madura, ainda mais quando é banana comprida, né? Você compra aquela banana verde. Tanto que a banana ela é comercializada, ela é retirada do pé e é feita toda a comercialização dela no estado verde. Quando se quer amadurecer essas bananas com mais facilidade, o que se faz? Normalmente se embrulham elas em folhas de jornal, fazendo com que o etileno que seria liberado para o ambiente fique retido e promova o aceleramento do amadurecimento dessas bananas. Olha que interessante. Tem outra situação em que o etileno atua e a gente consegue até visualizar também, assim como nas bananas, só que de uma maneira um pouco diferente. Bora ver? Olha só. O etileno ele é bastante usado na agricultura para garantir o amadurecimento adequado dos frutos, uma vez que é liberado por frutas que estão amadurecendo, desencadeando uma série de reações que alteram a coloração do fruto, provocam o amolecimento da parte carnosa e o aumento da quantidade de açúcares. Também pode ser utilizado para acelerar o amadurecimento de frutas ainda verde. Então, olha só o que acontece. Quando a fruta está verde, o que nós temos nela? Uma alta concentração de ácido, nós temos amido, clorofila, pectinas insolúveis e moléculas grandes. À medida que ela vai amadurecendo, olha só, com a presença do etileno e com a ação de algumas enzimas, o que nós temos? Aqui ele era ácido, né? Aí nós já temos uma baixa no acidez, já temos o surgimento de açúcares, nós temos antocianinas, nós temos pectinas solúveis, aqui elas eram insolúveis, e nós temos moléculas pequenas que dão o aroma. Já aqui, quando o fruto estava verde, nós tínhamos moléculas grandes. Então, a ação do etileno, assim como também das enzimas, ajuda a ter o amadurecimento adequado. Como assim, professor, adequado? Fazendo com que essa fruta não amadureça rapidamente e estrague rapidamente. Ela vai amadurecer de uma maneira que ela saia lá do produtor e vá para o supermercado ainda em tempo de vida útil, para o consumo nosso. Então, o etileno ele faz parte também do nosso cotidiano através desses processos. E ele é um alceno. Nós vimos aqui que ele é o alceno mais simples. Bom, professora, o tema da aula é sobre os alcenos e as suas nomenclaturas. Como é que a gente faz a nomenclatura do alceno? Então, vamos ver aqui. Na aula passada, a gente falou sobre a nomenclatura dos alcanos. O que vai mudar? Vai mudar o infixo. Nós trabalhávamos com o infixo -an, que é de ligação simples. Agora, como nós estamos falando de alcenos, e o alceno ele apresenta ligação dupla, nós vamos trabalhar com o infixo -em. Então, como é que vai ficar? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos uma cadeia carbônica, onde a gente já consegue visualizar a ligação dupla ou insaturação, tá ali, ó. Nós temos quantos carbonos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4.
Prefixo para 4 é but. Qual vai ficar o nome então? Vai ficar but, eno. O em está falando da ligação dupla. A terminação O é porque ele é um hidrocarboneto. Mas, professora, e esse número 1 que está aqui no meio? Esse número 1, pessoal, ele está indicando aonde está a minha insaturação, aonde está a minha ligação dupla. Como que você vai determinar qual carbono é o detentor da ligação dupla para você colocar o nome? Sempre que você for numerar a cadeia carbônica que tem a presença de ligação dupla ou tripla, você sempre vai procurar dar o menor número para os carbonos que estão participando dessa ligação, ok? E sempre que você for colocar no nome do composto o número do carbono que está a ligação, ele sempre vai ser o menor número. Então, a ligação está aqui entre o número 2 e o número 1, né? Entre 2 e 1, qual é o menor? É o número 1. Então, é ele que vem aqui e indica que no primeiro carbono eu tenho uma ligação dupla. Então, o número 1, nessa situação, ele está indicando isso, que eu tenho uma ligação dupla, uma insaturação no primeiro carbono da minha cadeia. Qual vai ser a fórmula geral para esse composto? Aí a gente faz. Ele tem 4 carbonos. Tá aqui, ó, C4. Para saber a quantidade de hidrogênios, vai ficar 2 vezes 4. E a fórmula molecular dele vai ser C4H8. Tem outro exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Perceba, aqui, ó, eu tenho a mesma cadeia carbônica, ó. 4 carbonos e uma insaturação. Só que nessa situação aqui, eu comecei a numerar por esse primeiro carbono aqui, ó, chamando ele de carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E disse que o nome desse composto vai ser but4eno. Pessoal, isso não existe. But4eno não existe. Lembra que eu falei que quando tiver uma insaturação, uma ligação dupla ou tripla, você sempre vai dar o menor número para os carbonos que participam dessa ligação. Então, nesse caso, para que eu dê o menor número para esses 2 carbonos aqui, eu preciso começar a numerar por esse lado. Então, esse seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4, que é a numeração que nós temos aqui em cima, que é a numeração correta para esse composto. Então, vamos aqui rapidinho. É importante numerar, mas nós temos que numerar corretamente. Nos alcanos, como não tem ligação dupla nem tripla, o lado que você começar a numerar, nas cadeias não ramificadas, está correto. Porém, nos alcenos e nos alcinos, quando a gente vai fazer a numeração para dar o nome da minha cadeia, lá do meu composto, eu tenho que tomar cuidado para sempre começar pelo lado mais próximo da insaturação, tá? Porque, digamos assim, que elas são preferenciais, elas têm prioridade quando a gente vai dar o nome desse composto. Então, quando você tem uma ligação dupla numa extremidade, a tua numeração para dar o nome daquele composto vai começar por aquela extremidade, lá onde está a tua ligação dupla. Quando ela está no meio da cadeia, o que você vai fazer? Você numera os 2 sentidos e vê qual dos 2 traz a menor numeração para os carbonos que estão com a ligação dupla ou ligação tripla. E aí você faz a nomenclatura correta para esse alceno. Tranquilo? Então vamos lá, continuando na nossa aula. É necessário indicar no nome a localização da insaturação, ou seja, a localização da ligação dupla ou tripla. Então, quando houver a ligação dupla ou tripla, que a gente chama de insaturação, eu preciso localizar no nome do composto aonde ela tá? Isso
quando houver uma posição possível para ela. Então, nós vamos aqui, ó. Essa indicação ela é feita numerando os carbonos. A gente acabou de ver no exemplo. Nós numeramos a cadeia carbônica e os carbonos que participam da ligação dupla, eles que vão indicar aonde ela está. E aí você escolhe o menor número entre eles, quer ver? A numeração deve partir sempre do átomo de carbono mais próximo da ligação dupla ou tripla, que nós chamamos de insaturação, devendo ser colocada antes do infixo. E no caso dos alcenos ou no caso dos alcenos, do infixo em, e no caso dos alcinos, do infixo in. Então, se a gente voltar aqui, ó, nesse slide, o infixo está aqui. Tá vendo aqui o em? Esse é o infixo. O número do carbono onde está a ligação tem que vir na frente dele. Então, nós temos o quê? Nós vamos ter o prefixo, que é o met, et, but, prop, pent. Entre eles, entre o prefixo e o infixo, que é o da ligação, aí aqui a gente vai ter o número aonde vai estar a minha insaturação. Ele sempre vai ficar ali no meio, tá, pessoal? Então, se o prefixo é pent e o infixo é en, de ligação dupla, ele vai ficar entre o pent e o en. Sempre vamos colocar ele entre o prefixo e o sufixo ali, ó, entre o infixo, perdão, tá? Quando nós estamos falando dos alcenos, o infixo é o em. Quando nós estivermos falando dos alcinos, o infixo é o in, que está indicando a ligação tripla. O carbono a qual pertencerá a ligação será aquele com o menor número, a menor numeração entre esses dois que estão participando da ligação dupla, vai ser o carbono na qual vai pertencer a ligação dupla ou tripla, a insaturação no caso. Então, vamos olhar aqui, ó, nós temos uma cadeia carbônica com 4 carbonos. Se eu começo numerando daqui, ó, o que vai acontecer? Se eu começar numerando daqui, eu não vou conseguir ter esse camarada aqui, ó, but-1-eno, que é o correto. Vai ficar como? Seria o quê? Seria but, olha só, but. Aí, aonde estaria a nossa ligação dupla? Estaria entre o carbono 3 e o 4. Seria but-3-eno. Isso é o mesmo nome que isso? Não, né? Então, para ser but-1-eno, a nossa ligação, a nossa cadeia tem que começar a ser numerada pela extremidade aonde está a ligação dupla. E aí sim, a gente tem o nome correto. Mas olha outro detalhe. Aqui nós também temos uma cadeia com 4 carbonos. Confere, ó. 1, 2, 3, 4. Mas aí eu pergunto para vocês, essa cadeia aí, ela é igual à de cima ou ela é diferente? Vocês acham que essa daqui é igual a essa? Tem uma coisa diferente, né? Olha só a posição da ligação dessa daqui, ó. Tá aqui no início. Olha a ligação aqui, ó. Tá entre o carbono 2 e 3. Então, são compostos diferentes. Totalmente diferentes, tá bom, pessoal? Por isso é importante a numeração. Quando a gente for dar o nome desse composto, olha como é que vai ficar. But-2-eno. Por quê? Quando a gente numerou a cadeia, a nossa insaturação ficou entre o carbono 2 e o carbono 3, não é isso? Quando a gente vai montar e jogar o número aqui para o nome, a gente sempre vai escolher o menor valor. Então, entre 2 e 3 vai o número 2. É ele que vem aqui para o nome.
But é porque tem 4 carbonos. 2 é porque no segundo carbono tem uma ligação dupla, por isso o en. E o O no final indica que é um hidrocarboneto. Então, nós temos moléculas diferentes com nomes diferentes. E nessa situação aqui, observem, nós temos 4, né? Olha só, 4 carbonos. E ele aqui, ó, but-1-eno. Mas nós temos essa situação também. Ó, observe que a minha ligação dupla está aqui e a minha ligação dupla está aqui. Pergunto a vocês, esses dois compostos são o mesmo? Vamos numerar e dar um nome, ó. Se a gente for numerar, se fosse pelo lado daqui, ficaria como? Ficaria igual essa primeira aqui, não é? Mas aí, quando a gente vai dar nomenclatura seguindo as regras, vai ficar como? Vai ficar aqui, ó. Vamos fazer junto, ó. 1, 2, 3, 4. Se tá aqui 1, 2, 3, 4, aonde está a minha ligação? Eu já achei, ó. Entre o carbono 2 e o carbono 3, 2 e 1, perdão. A gente viu que essa numeração aqui não vai ser a correta, porque eu sempre tenho que começar da extremidade que está mais próxima da minha insaturação. Quando a gente for dar o número, o nome, a gente vai fazer a mesma coisa. São 4 carbono, prefixo é but. E aí vai ficar como o nome, então? Vai ficar but. Entre 1 e 2, o menor número é o 1. E aí o número 1 vem para cá. Então, se a gente for observar atentamente, nós temos a mesma molécula. A representação dela é como se ela tivesse inversa. Então, por isso que nós temos os mesmos nomes para essas moléculas. Por quê? Quando a gente vai numerar, esse aqui não é o carbono 1, aqui também é o carbono 1. A ligação dupla está entre 1 e 2, aqui na segunda também. São 4 carbonos no total, aqui também são 4. Então, quando a gente vai numerar, acaba percebendo que é a mesma molécula. Diferente desse exemplo de cima, onde a ligação dupla está num local diferente, caracterizando uma molécula totalmente diferente da outra. Olha só a nomenclatura. Et é porque ele tem 2 carbonos. Qual é o infixo da ligação dupla? É o en. Como ele é um hidrocarboneto, a terminação O. O nome fica eteno. E se a gente for fazer a fórmula, através da fórmula geral, nós vamos ter que C2, ó, porque eu tenho 2 átomos de carbono, H2 vezes 2. Esse 2 aqui, ó, é da fórmula geral. Esse segundo 2 é o N, que é o valor que está aqui. E aí eu tenho como fórmula molecular C2H4. Olha a outra aqui. Nesse daqui nós temos 3 átomos de carbono, então o nosso prefixo é prop. Como ele tem uma ligação dupla, infixo é en. Como ele é um hidrocarboneto, a terminação é O. E a nomenclatura fica propeno. E aí a fórmula geral igualzinho, ó. C3H 2 vezes 3, lembrando que esse 3 representa esse 3 aqui, da fórmula geral, que é o N, me dando a fórmula molecular C3H6. Então, vamos ao exemplo. Aprender fazendo. Olha só, pessoal, preste muita atenção nessa questão, porque é uma questão que requer a habilidade de montar uma estrutura de um composto. E ele diz o seguinte, o 2,2,5 trimetil 3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica 2 pontos. E aí ele dá as afirmativas. É uma cadeia carbônica insaturada, ramificada, aromática. Lembrando que a aromática ele está se referindo ao anel benzênico, né? E aí ele pede, dentre as afirmações, somente, letra A, 1 é correta? Letra B, 2 é correta? Letra C, 3 é correta? Letra D, 1 e 2 são corretas?
E letra E, 1 e 3 são corretas. O que eu tenho que ver aqui? Essa questão, ele vai pedir que você monte a estrutura. Ele está me dando aqui quantos carbonos eu tenho? Ó, ele está me dando hept. Hept quer dizer que eu tenho 7 carbonos. Então, você vai fazer ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que mais que ele diz? Ele diz que no terceiro carbono, aqui, ó, ele tem o quê? Uma ligação tripla. Então, 1, 2, 3. Então, vou fazer aqui, ó. Ligação tripla. O que mais que ele diz? Que no carbono 2 e no outro carbono 2, ele tem o metil. Então, o carbono 2 está aqui, carbono 2 está aqui. E no carbono 5, ele também tem um metil. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, ele pede para você dizer qual dessas aqui está correta. Então, vamos lá. Na primeira afirmativa, ele diz que é uma cadeia insaturada. Eu tenho a insaturação, que é a ligação tripla. Ele diz que é ramificada. O que eu preciso para que uma cadeia seja ramificada? Eu preciso que ele tenha carbonos terciários e carbonos quaternários. Então, se a gente for classificar os carbonos rapidinho, eu vou ver que esse daqui é primário, esse é primário, esse aqui é primário, esse é primário e esse é primário, porque eles estão ligados a só um átomo de carbono. Esse aqui do meio, esse aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, ele é um carbono quaternário. Esse da frente aqui, ó, esse daqui, ele tá ligado ao da frente e ao de trás. Então, ele é secundário. Esse quarto carbono, ele tá ligado ao da frente e ao de trás. Então, ele também é secundário. Esse daqui, ó, ele tá ligado ao de cima, ao da frente e ao de trás. Então, ele é terciário. E esse daqui é secundário. Quando na minha cadeia aparece carbonos terciário e quaternário, eu tenho uma cadeia ramificada. Eu só não tenho uma cadeia aromática aí. Então, a afirmativa correta aqui é a afirmativa 1 e a afirmativa 2, que dá a alternativa 3. 1 e 2 são corretas. Mas vamos lá olhar aqui, ó. Se a gente for ver, é a mesma estrutura que a gente desenhou lá. Olha só, a insaturação. Aqui nós temos as ramificações. E eu caracterizo ramificação por quê? Porque esse carbono aqui é um carbono quaternário e esse aqui é um carbono terciário. Alternativa D. Alcinos. Os alcinos, que também são conhecidos como os alquinos ou hidrocarbonetos acetilênicos, são hidrocarbonetos de cadeia, olha só, aberta, que possuem uma única ligação tripla. Então, nós saímos da ligação dupla e agora estamos em ligação tripla entre os átomos de carbono. Olha a fórmula geral dos alcinos. Eu vou ter CN, onde esse N aqui é a quantidade de carbonos que nós temos, tá? Número de carbonos. H2N menos 2. Então, é muito bom a gente frisar que as fórmulas gerais do alcano para o alceno e para o alcino, elas são totalmente diferentes. Vamos ver alguns exemplos de alcinos. Igualmente aos alcenos, eu só tenho alcinos a partir de estruturas que apresentem 2 átomos de carbono. Porque para ser um alcino eu preciso ter uma ligação tripla entre átomos de carbono. E um carbono sozinho não vai conseguir ter uma ligação tripla com o outro carbono. Então, o menor alcino ou alcino mais simples é o acetileno, tá? Que é esse primeiro aqui, ó, que é o etino. Ele apresenta 2 átomos de carbono ligados através de uma insaturação aqui, que é uma ligação tripla. A sua fórmula molecular é C2H2. E, novamente, é possível calcular essa fórmula
tendo somente a quantidade de carbono. Se eu tenho 2 carbonos e eu posso usar essa fórmula geral aqui para calcular, vai ficar como? Vai ficar H2 vezes 2 menos 2. Quando a gente for formar, vai ficar o quê? C2H. 2 vezes 2 dá 4, menos 2 vai dar 2. Então, a fórmula geral, ela nos auxilia a encontrar a fórmula molecular. Aqui nós temos um alcino com 3 átomos de carbono e alcinos com 4 átomos de carbono e a representação das suas fórmulas gerais. Eles também estão presentes no nosso dia a dia, né? No caso aqui, alcinos. Eles são inodoros e incolores, exceto o acetileno, que é o etino, que é parcialmente solúvel em água. Este, por sua vez, é o mais importante dos alcinos. É utilizado em maçaricos e em grande escala como matéria-prima na produção de borrachas sintéticas, plásticos como PVC e PVA, e fios têxteis também para a produção de tecidos. Olha só, aqui na solda, aqui que nós temos no maçarico, nós temos o uso do etino, né, do acetileno, assim como também para a fabricação de diversos materiais do nosso dia a dia e materiais que são utilizados nas grandes indústrias também. O principal método de obtenção do acetileno envolve a adição de água ao carbeto de cálcio, que é produzido por aquecimento a altas temperaturas, como no caso aí do carvão com dióxido de cálcio. Então aqui que nós temos a nossa produção do acetileno a partir dessas duas reações. Ele é o nosso produto aqui, ó, esse produto final. E aí isso ocorre em altas temperaturas. A queima do acetileno produz uma chama muito quente e luminosa. E ela ocorre a partir dessa reação química. Nós temos aqui o acetileno interagindo com o comburente, que é o oxigênio, formando CO2, dióxido de carbono, mais água, mais calor, né? Ele libera muito calor. E a nomenclatura? Bom, na nomenclatura dos alcinos, ela é muito parecida, ela é idêntica à nomenclatura dos alcenos. A diferença vai estar no infixo, que a gente usa o in, né? É necessário indicar no nome a localização da insaturação, da ligação dupla, quando houver mais de uma posição possível para ela. E aí nós vamos ter, essa indicação é feita através da numeração dos carbonos. Essa numeração ela sempre tem que partir do carbono mais próximo da ligação tripla e devemos colocar antes do infixo in o número, né, do carbono, que no caso aqui é para os alcinos, e o carbono a qual vai pertencer à ligação tripla vai ser aquele com a menor numeração. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo aqui, ó, uma cadeia carbônica com 4 carbonos, a gente sempre começa numerando pela extremidade mais próxima da ligação tripla. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Os prefixos para a quantidade de carbono não mudam, então para 4 vai ser but. Como eu estou trabalhando o alcino, depois de but, eu vou indicar o número aonde está a minha ligação tripla, depois vai vir o in e por último a terminação O. Então vai ficar but ino. E aí a sua fórmula geral. Outro exemplo que a gente tem aqui é esse daqui, olha só. Ele vai ter também 4 carbonos, ó, igual o primeiro aqui. Perdão, esse aqui tem 5. E aí o que eu vou fazer? Tá vendo que a minha ligação tripla não está na ponta? Eu vou numerar pelo carbono mais próximo dela. Então, em vez de começar desse lado, nós vamos começar deste lado aqui, porque ele é o mais próximo da insaturação. E aí vai ficar como? Pente 2 ino. 2 por quê? Porque entre 2 e 3
o número 2 é o menor, e é ele que vai vir aqui como detentor da ligação tripla. Então, são moléculas diferentes com nomes diferentes. Aqui nós temos, olha só, exemplozinho, o mesmo exemplo, e mostrando igual que a posição inicial da minha ligação tripla não vai interferir no nome. Então, aqui nós temos a mesma molécula e o mesmo nome. Por quê? Por mais que aqui comece da esquerda para a direita, eu tenho a mesma quantidade de carbonos e a ligação tripla está no meu primeiro carbono. Então, olha só esse exemplo. Qual a fórmula molecular do alcino que apresenta 6 átomos? Como a gente tem a fórmula geral, aí o que a gente faz? Pega lá e joga dentro da fórmula. N aqui, ó, vai ser 6, então fica C6. Aonde eu tenho o N, eu substituo por 6. Então, 2 vezes 6 menos 2. E a fórmula molecular vai ficar C2H10. E só para a gente fechar um pequeno resumo do que a gente viu, dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Alcanos, cadeia aberta, ligação simples. Alcenos, cadeia aberta, ligação dupla. E alcino, cadeia aberta, ligação tripla. Eita, pessoal, é muita coisa, né? Mas não acabou ainda não. Tem a revisão e depois a atividade.